eles devem ou ampliar ou buscar, talvez, as parcerias para desenvolver nos locais. Mas a tendência é o seguinte, a gente regionalizar cada vez mais. A nível de geração de emprego, qual a perspectiva com esse aumento mais ou menos do tributário? Olha, Jackson, essas informações, né, elas vão aparecer nas audiências, elas fazem parte dos estudos, né, que estão sendo elaborados. O que a gente entende é o seguinte, que se para duplicar, para mais do que duplicar, a gente vai ter mais ou menos essa proporção. Então, a gente tem hoje 3.300 e poucos funcionários, a gente duplica a quantidade de pessoas. Não na conta direta. Tem adiante aí, a gente vai mostrar. Regiões que vocês têm já ocupação, ou vai ser também já projeto de expansão para outras regiões que não está acontecendo? Olha, o processo de licenciamento ele é rigoroso e certeiro. Né? O que você tem que mostrar primeiro é quais são os estudos que foram feitos para essa expansão. Eles chamam de alternativas locacionais. São essas três que eu apresentei para vocês. A tendência, e tudo indica, que o mais adequado é a terceira opção, que é a expansão para 7 novos municípios. Uma vez licenciados para esses 7 novos municípios, mais onde a gente já está, é isso que tem que acontecer. Nada diferente disso pode ser colocado. Mas a minha pergunta é a seguinte, é na questão legal. Os novos municípios que estão sendo abertos, isso diz que a Veracel já tem, ela tem os estudos, ela tem já formado a sua área, aquilo que ela necessita. Aí esbarra no município, por exemplo, na questão legal. Lá o seu plano diretor diz que o plantio só pode ser até X. A Veracel precisa de Y. Como expandir isso? Como será feito? Vai para... Pois é. Isso é super importante. A Veracel não está acima da lei. Se existe uma legislação que é restritiva, o licenciamento licencia a área. Pode ser que dentro desse polígono. De qualquer maneira, a partir do momento que você compra a propriedade, ela é licenciada uma a uma. Você licencia o espaço onde você vai fazer o empreendimento, e quando você compra a propriedade, porque até no momento que você não foi licenciado, você não pode comprar. Licenciou? Ah, sim, eu posso comprar aqui. Se não for viável para... Então não vai fazer. Por isso que é o potencial máximo. A Veracel, número 1, ela não está acima da lei, ela tem que obedecer a legislação. Se existe restrição, ela não pode plantar. Número 2, se não há disponibilidade da terra, não existe a disponibilidade, ou por interesse, preço, seja lá pelo que for, ela também não vai expandir. Ali não. Ela não pode chegar lá e falar assim, ah não, o governo me deu aqui 15 mil hectares, vai ter que ser aqui de qualquer maneira. Não existe isso. Entendeu? Pois não. Outra coisa, essa produção celulose de 2010 foi 1.085.000. Sim. Não sei se eu tenho, se está correto para isso, mas parece que eu vi no ano de 2009 a produção foi maior, não foi? Maior? Maior que sim, é possível, sim. Isso depende do ano. Por exemplo, se você teve uma parada maior, se você teve uma desclassificação de celulose maior, é desvio da produção. Eu posso produzir com o meu equipamento até e por licenciamento até 1,2 milhão. E aí a quantidade que eu produzo. Não, a média anual é 1 milhão. Desde o primeiro dia de fabricação até hoje chegamos a 6 milhões.